Então, eu recebi muitas perguntas assim sobre superação de medos, né? Vocês sabem que nos últimos dias aí eu estive internada, graças a Deus já consigo ficar muito tempo sem oxigênio, praticamente já não uso mais, né? E eu tive, assim, problemas muito sérios no meu pulmão, né? Eu tive uma inflamação no meu pulmão, eu tive uma infecção nos meus pulmões e eu ainda tive Covid. Então, eu fui tratada para essas 3 patologias. Foi algo muito grave, porque assim que o meu pulmão foi diagnosticado que ele não estava bem, eu fui para UTI Covid na hora, né? E eu fiquei lá praticamente 4, 5 dias. Depois eu fui para uma UTI isolada e permaneci praticamente quase um mês, foram 25 dias isolada, né? Mesmo depois no quarto ainda, né? Então, vocês sabem, não sei se vocês têm esse conhecimento ou se vocês já ouviram falar, mas quando você fica numa UTI Covid, você não tem mais contato com a família e nem a família tem com você, somente por boletim médico, né? E eu pude ficar com o meu celular. E quando eu me vi com o meu celular, eu entendi que era como que eu vou dizer? Era algo vindo de Deus, para que eu pudesse compartilhar como eu estava, o que estava acontecendo, né? E a primeira coisa que eu lembrei, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque nos últimos 9 anos e poucos da minha vida, nos últimos quase 10 anos da minha vida, eu entendi muitas coisas a respeito da nossa forma de pensar. E uma delas diz respeito ao medo. Quando você tem medo, muitas vezes, muitas das coisas que Deus tem para tua vida paralisam. Ou você deixa de viver aquilo que Ele tem para tua vida. Mas eu quero falar mais sobre isso mais adiante. Eu anotei algumas coisas que vocês foram me enviando aí nos últimos dias. Olha os medos que alguns de vocês me relataram. E eu vou dizer uma coisa, muitos desses medos eu também já tive, tá? Olha só, muitos de vocês me dizem, Anne, eu tenho medo de fazer exames. Sim, chega na hora de fazer check-up, exames, eu tenho medo. Eu tenho medo que apareça algo lá, eu tenho medo que vá aparecer que eu tenho alguma infecção, que eu tenho um câncer, que eu tenho uma doença mais grave. Como que você faz para não ter medo? Como você faz exames? Muitos perguntaram, né? Sim, claro que eu faço exames. Eu faço muitos exames, né? Cada poucos meses, cada poucas semanas eu tenho que fazer exames, né? Os meus médicos solicitam, né? Então, muitos dizem assim, eu tenho medo dos diagnósticos médicos que eu recebo. Muitos de vocês me falaram isso também. Outros disseram, eu tenho medo da minha situação financeira, não sei, eu tenho medo de não sair disso tudo. Outros também disseram, eu tenho medo de ser pai, medo de ser mãe, né? Muitos de vocês me disseram. Outros ainda disseram, eu tenho medo de colocar alguém na minha casa, eu não sou casada ou eu já fui casada, eu tenho filhos e eu tenho medo de colocar um homem na minha casa e ele pode ser pedófilo, né? Muitos relataram esse medo também. Outros relataram o medo do casamento acabar, né? Muitos têm esse tipo de medo, né? Outros de vocês também me disseram, eu tenho medo das brigas, das traições que tem no meu casamento acabarem com o meu casamento. Eu tenho esse medo, muitos de vocês me disseram. Outros disseram, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo que roubem a minha casa, que tudo que eu construí uma vida inteira seja roubado. Muitos de vocês me relataram esse tipo de medo.
Outros disseram, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de água. Enfim, os mais diversos medos. Sabe, o medo, ele é algo normal no ser humano. Agora, o que não é normal é o medo exagerado, o medo que muitas vezes faz com que a gente deixe de viver, o medo que nos paralisa. Esse medo, ele não é normal. Então, eu gostaria de conversar sobre isso, sabe? Muitos medos acabam tirando a nossa paz. Eu não sei se você tem vivido esse momento, mas muitas pessoas me mandaram mensagens dizendo: eu tenho um medo terrível das coisas, eu tenho muito medo. Eu tenho um medo assim que chega a me deixar com que eu viva, com que eu deixe de viver. Muitas pessoas escreveram assim, sabe? Muitas pessoas, inclusive, disseram assim: eu já deixei de viver muitas coisas, de fazer muitas coisas por medo. Eu não sei se você é uma dessas pessoas também, mas eu tive pessoas que me escreveram e disseram: eu já deixei de viver para minha vida o que eu devia ter vivido por causa do medo. Então, olha só, uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, exatamente por uma situação de medo vivida pelos discípulos, olha só, pelos discípulos, que eram pessoas que conviveram com Jesus. Foi a história de quando Jesus estava num determinado lugar e ele pediu, os discípulos estavam num barco, e ele pediu que eles se afastassem mais dele, porque ele queria se despedir de algumas pessoas, na verdade uma multidão que estava ali perto. Então os discípulos saíram, se afastaram, né? E de repente, alta madrugada, né? Aconteceu o seguinte, se você depois quiser conferir na sua Bíblia, está em Mateus 14, versículos 22 a 33. Aí, de repente, ouviram andando sobre o mar. Os discípulos viram Jesus andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir até o teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Desculpem, eu ainda estou me recuperando. Essa história mostra que até mesmo os discípulos sentiram medo. Pedro sentiu medo, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele viu, ele ficou com medo, porque ele sentiu o vento e ele viu que ele estava sobre o mar. Então Jesus imediatamente fez o quê? Ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu também teria medo de andar sobre o mar. Mas essa história mostra para mim e para você que a gente não precisa ter medo, que a gente pode enfrentar as situações da vida
e principalmente enfrentar os nossos medos. Porque uma palavra que me chamou a atenção foi a palavra imediatamente. Jesus estendeu a mão, imediatamente Jesus disse venha. Lembra? Isso mostra para mim e para você como a gente pode retirar os medos da nossa vida. Algo que eu queria compartilhar com vocês. Algumas pessoas compartilharam comigo que elas já perderam certas coisas por causa do medo. E eu quero dizer algo para vocês. Eu também. Eu era uma pessoa que tinha tanto medo de tudo. Medo de água, medo de altura, medo de fazer algo, medo de relacionamentos que não davam certo. Eu tinha medo de tudo. Então, muitas vezes, hoje eu sei que eu deixei de viver o que Deus tinha para mim, para minha vida e para a vida até mesmo de pessoas que me cercavam, tipo, por exemplo, meus filhos, por medo de fazer algo. Exatamente. Eu fui uma pessoa, eu acho que eu fui uma das pessoas mais medrosas que eu mesma conheci. E há quase 10 anos atrás, 9 anos e pouco atrás, quando eu me descobri com metástases de melanoma espalhadas pelo meu corpo, né? Eu estava com esse câncer que não é curável para a medicina quando está nesse estágio. Eu me vi obrigada a tomar uma atitude. Ou eu confiava, acreditava na palavra de Deus, ou eu morria. E foi fazendo isso, exatamente isso. Comecei a ler a palavra de Deus, comecei a compreender a palavra de Deus. E eu entendi que Deus tinha resposta para todas as coisas. Então, o medo, ele pode muitas vezes fazer com que a gente não viva os nossos sonhos. Além disso, o medo pode fazer com que a gente desenvolva doenças físicas e emocionais. Por isso que a gente tem que lutar contra o medo. E por isso que eu decidi conversar mais sobre isso com vocês. Então, o medo, ele pode sim fazer com que a gente pare de olhar para as coisas que poderiam ser diferentes, ele pode nos paralisar e ele pode fazer com que a gente não viva aquilo que Deus tem para nossa vida. Sabe aquele sonho que muitas vezes você tem? Ah, mas eu tenho medo que não dê certo. Sabe aquilo que muitas vezes você tem no teu coração e você pensa assim, ah, mas se eu não tivesse esse medo, se eu não tivesse, não é mesmo? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos parar de olhar para o nosso medo, parar de olhar para nós e pensar assim, Deus, ele é maior que tudo isso, ele me criou. Então por que eu tenho que ter medo? Eu vou confiar no que Deus diz a meu respeito. Eu vou confiar no que a palavra dele diz. A palavra de Deus, ela está na Bíblia. E a Bíblia, ela está cheia de promessas, ela está cheia de instruções, ela está cheia de conselhos. Então, quando nós lemos a palavra, nós vamos descobrindo essas coisas, sabe? Então, a primeira coisa que nós precisamos enfrentar nossos medos. Nós precisamos decidir, nós precisamos dizer, não, eu tenho medo disso, disso e daquilo. Nós precisamos reconhecer qual é o nosso medo. Do que nós temos medo? Do que nós realmente temos medo? Isso nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer. Do que nós temos medo? Por exemplo, assim, se teu medo é fazer exames e que depois apareça algo lá. Então, esse é um medo que você tem. Que conselho eu daria? O que eu fiz que eu sei que deu certo, que dá certo?
Ah, tal dia eu vou fazer exames. Não ficar se preocupando de uma forma exagerada. Ah, porque eu vou fazer exames e falar isso para todo mundo. Sabe? O que eu faço? Eu digo, eu converso com meu pai, que é Deus. Eu digo, Deus, tal dia eu tenho exames. O senhor sabe que são exames que os meus médicos pediram, minha médica pediu. Se eu pudesse, eu não faria, mas como eles pedem, eu faço, né? E eu gostaria que o Senhor me desse paz, né? Porque na tua palavra diz que é para entregar todas as nossas preocupações a ti e que o Senhor vai tomar conta de tudo, que é para confiar e pronto. O Senhor vai tomar conta de tudo, que eu tenha essa paz em mim. Então, eu vou lá, chegou o dia do exame, eu faço o exame. Então, enquanto eu estou me preparando, eu estou vestindo aquelas roupas todas que muitas vezes a gente precisa vestir para fazer determinados exames de imagem, eu penso assim, o Senhor está aqui comigo. Eu não vou duvidar que o Senhor tem o melhor para mim. Eu vou crer que os exames vão ficar bons. Que vai ser como o Senhor quer. Então, eu deito na máquina, faço o meu exame e eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. E o Senhor está no controle de tudo. Eu gostaria que não aparecesse nada. Né? Eu quero pedir isso pro Senhor. Que não apareça nada de errado. Mas se aparecer, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu não vou entrar em desespero, porque o Senhor está comigo. Então é assim que eu ajo. Aí vai levar uns dias até que os exames ficam prontos. É ou não é? Pois é. E nesse tempo de espera, eu vejo assim muitas pessoas desesperadas. Anne, eu fiz um exame, eu não vejo a hora de sair o resultado. E aí quando sai o resultado, tem ainda o prazo de entregar pro médico, já tô abrindo o meu exame. Eu sei que é assim. É assim que a gente faz. Mas nesse tempo de espera, entre o tempo de você ter o teu exame em mãos, de você entregá-lo pro teu médico, pros teus médicos, é um tempo de espera também. E Deus muitas vezes quer ver como nós agimos. Se nós vamos confiar nele, vamos entregar esses dias de espera a ele, confiar que tudo vai ficar bem ou não. Ok, passou os dias de espera. Você está diante do teu médico. Ele abre os teus exames e ele diz, está tudo normal. Ok, que bom. Mas vamos supor que ele te diga, não está tudo bem. Mais uma vez, Deus quer que a gente entregue a Ele, que a gente confie o medo, a situação a Ele. É assim que Ele quer que a gente reaja. É assim que eu tenho aprendido a lidar com as situações nesses últimos anos pra cá. Então, deixar que o medo nos domine, não nos domine, deixar a situação nas mãos de Deus é a melhor solução. Para que você tenha uma vida de paz, para que você consiga viver dias tranquilos e para que o medo não te domine. Porque Jesus disse que estaria sempre conosco, alguém colocou aqui. Sim, é verdade. E isso nós temos que não só falar, mas nós temos que viver. E quanto mais nós conversarmos com Deus, quanto mais nós lermos a palavra de Deus e nós tivermos para nós soubermos onde isso está na palavra, melhor será. Qual é o medo que tem aterrorizado seu coração nesse momento? Qual é o medo que tem te paralisado nesse momento? Qual é o medo que muitas vezes tem impedido que você viva uma vida com mais tranquilidade? Eu pergunto você porque eu sei que muitas pessoas já sabem lidar com isso, mas eu recebi muitas mensagens de pessoas que dizem, me ajude. Me ajude.
Eu recebi também mensagens de pessoas que me disseram: Anne, eu tenho muito medo que as coisas do passado voltem a acontecer. O passado é algo que muitas vezes a gente precisa aprender a deixar no passado. Eu era uma pessoa que vivia no passado. Eu tinha medo de tudo. Como eu fui molestada, então eu tinha medo de ser molestada. Como eu fui traída no meu primeiro casamento, eu tinha medo de ser traída por todas as pessoas que me cercavam. Eu tinha muitos medos, além do medo de água, altura e companhia limitada, que eu também tinha, que eu já contei pra vocês. Então eu era uma pessoa muito medrosa. E uma das primeiras coisas que eu entendi, que quando a gente tem esse tipo de medo, um medo exagerado, é porque a gente não confia em Deus. É porque a gente não tem fé. Desculpa se isso é um pouco pesado para alguns de vocês, mas é verdade. O medo exagerado, ele é falta de fé e ele é falta de confiança em Deus. E eu tinha isso. Eu tinha um medo exagerado porque eu não confiava em Deus e eu não tinha fé. E Anne, como eu faço para ter mais fé? Você conversando com Deus, com as tuas palavras, de uma maneira muito simples, com palavras vindas do teu coração. E você lendo a palavra dele, que é a Bíblia. Ah, mas Anne, eu não entendo a Bíblia. Peça para Deus te dar entendimento. Eu não entendia nada da Bíblia. Eu sempre digo, eu tinha lido muitos livros, muitos. Eu era professora de língua portuguesa. Mas a Bíblia eu nunca tinha lido. Eu só lia de vez em quando uns salmos, uns provérbios. E Deus não quer isso só. Ele quer que a gente leia de fato. Então, por onde eu começo? Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque aí, se você começar por esses livros, você consegue ler a Bíblia inteira, consegue entender a Bíblia inteira. Sabe? Então, entregar tudo a Deus, confiar na palavra. Se você fizer isso, eu tenho certeza que todos os seus medos, eles vão diminuindo, e eles vão indo embora. Alguns você vai perceber assim, que logo de cara, e outros aos poucos. Porque é um trabalhar de Deus na vida da gente, não é mesmo? Então, não fique com medo. Sabe, o medo que você tem, entregue ele a Deus. Confie que Deus tem o melhor para a tua vida. Não se desespere em frente a um problema, em frente ao medo que você tem. Confie em Deus. Como Pedro fez no início. Ele confiava em Jesus. E quando ele deixou de olhar, quando ele olhou para o problema, o que aconteceu? Ele afundou. Então que você possa ter essa confiança, que Jesus está contigo em todas as situações, em todos os teus medos. E se você confiar a tua vida, o teu medo a Ele, Ele vai resolver, Ele vai tomar conta, Ele vai te ajudar, Ele vai tirar isso de ti. Porque o medo, ele pode provocar ansiedade, como a gente já viu, pode provocar doenças, pode fazer com que teus sonhos se paralisem, né? Então, nada melhor do que Jesus para você confiar isso. Porque ele já viveu aqui na terra, ele já esteve entre nós. Ele sabe o que nós vivemos. Ele sabe o que nós passamos, o que nós enfrentamos, o que nós sentimos. Então, ele é a melhor pessoa para você entregar os seus medos. A melhor. E para você aprender a se superar também. Algo que a palavra de Deus diz. No Salmo 34:4 diz assim: busquei o Senhor
E ele me encontrou e tirou de mim todos os meus medos. Em algumas versões diz assim: livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Olha, uma palavra para você anotar em algum lugar e você, cada vez que você tiver medo, você dizer para você mesmo: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me e ele tirou de mim todos os meus medos, os meus temores. Olha que palavra. Outra palavra que eu anotei aqui para você. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você, diz Deus, né? Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Outra palavra. O Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Isso são apenas alguns exemplos, tem tantas outras palavras que você pode anotar na sua Bíblia, que você pode colocar, escrever em algum lugar e você dizer assim para você mesmo: cada vez que esse medo vier, eu vou ver o que diz a palavra de Deus. E você lê em voz alta para você mesmo. Leia em voz alta e diz: eu vou confiar na palavra de Deus e não no medo. A partir de hoje, o medo não me intimida mais, o medo não me aprisiona mais. O medo não faz mais de mim o que o inimigo quer. A partir de hoje, eu vou viver os sonhos de Deus, ainda aqui na terra, e viver sem medo. Diga isso para você mesmo. Diga para Deus: me ajude a viver dessa forma. É assim que eu faço, cada vez que eu sinto medo. Vocês acham que eu não senti medo quando eu recebi o diagnóstico que eu ia para uma UTI Covid? Eu tive muito medo, sim. Mas eu disse para mim mesma: eu não vou ter medo. Vocês acham que não é difícil cada vez fazer exames dos pés à cabeça para ver se o câncer voltou ou não voltou? Não é fácil. Mas eu digo pra mim mesma: só não faça isso, filha. Não faça. O Davi tava mexendo aqui no aparelho. Desculpem. Então, essas coisas a gente precisa aprender a lidar. A gente precisa aprender a usufruir da palavra de Deus. Aprender o que diz a palavra de Deus e colocá-la em prática em nossa vida. Para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam. É um aprendizado. A gente não nasce aprendendo isso. Normalmente nossos pais também não aprenderam isso. Então não se culpe. Não pense assim: puxa vida, como eu não me dei conta de tudo isso antes? Quantas vezes eu já disse isso para mim mesma. Mas o importante é o que você pode viver de hoje em diante. E você pode viver. Você pode. Quando você estiver com medo, lembre-se: Deus, ele é muito maior do que o teu medo. Ele te criou. E ele pode tirar esse medo de você. Talvez você diga assim: porque eu vou tirar esse medo de mim. Não. Por você não vai conseguir. Mas Deus pode te ajudar. Ele é o único que pode. Por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Peça coragem a Deus. Peça coragem para enfrentar o seu medo. E confie. Mas como é esse confiar? Lembrando mais uma vez, é você esperando em Deus para que Ele te ajude.
porque Ele é o único que pode tirar isso de você. Mas você pode aprender, e aprender com Ele, por meio da palavra, por meio de Jesus, do que Jesus ensinou. E para finalizar, lembrando você, Deus, Ele tem o maior interesse em te ajudar a superar os seus medos, sejam eles quais forem. Ele é o maior interessado, porque Ele quer te ver feliz. Ele tem um lugar maravilhoso preparado para nós, depois que nós morrermos, na eternidade, no céu, junto com Ele. Se você tiver Jesus no teu coração. E ter Jesus no coração da gente é só dizer o seguinte: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Perdoa, vem morar no meu coração. Vem morar no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. E eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim ainda aqui na terra. E você pode ter a certeza de que Deus vai te dar, por meio de Jesus, porque você aceitou Ele em teu coração, uma nova vida. Não sem problemas, não sem medos, mas Ele vai te dar uma vida nova. E Ele vai te ensinar por meio de Jesus, através da palavra de Deus, como viver essa vida nova. Como eu disse, não uma vida sem problemas, mas uma vida que você consiga viver da forma como Deus quer. E você vai sair dos seus problemas, conforme Ele vai te orientando e te mostrando. Queridos, é uma palavra muito simples, mas como eu vi que muitas pessoas me perguntavam como eu fazia para enfrentar os meus medos, eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me perguntar e quem sabe a gente volta a falar sobre o assunto, né? Como eu disse, é apenas um pouquinho, né? É um tempo restrito, é um tempo curto. E eu gostaria que você compartilhasse essa live. Sabe esse aviãozinho que tem aqui? Eu gostaria que você enviasse ele. De preferência agora, se você puder. Ou quando você for, né? Se você for assistir mais tarde, em outro momento. Que você pudesse enviar isso para alguém, né? Porque todas as pessoas têm, de certa forma, um medo. Mas muitas têm de uma forma exagerada. E você deve conhecer pessoas assim. Talvez você mesma seja uma pessoa dessas, né? Se você for que nem eu era muito medrosa, como eu já compartilhei. Então compartilha isso com alguém e isso vai abençoar o dia dessa pessoa, vai poder abençoar a vida dessa pessoa e você vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Então cada vez que você sentir medo, lembre dessa palavra. Lembre que Deus está contigo, sempre. Entrega a situação a Ele, confia nele. Confia no Senhor e as demais coisas Ele fará. Tá? Isso está lá no livro de Salmos também. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande beijo no coração e espero que eu tenha conseguido ajudar a todos. Amém? Até mais, até uma próxima. Que Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.